Sejam bem-vindos ao canal de Missões Nacionais. Eu sou a Alboni Torres e você está assistindo ao quadro Na Missão. A Bíblia conta a história de um jovem chamado João Marcos. Em alguns aspectos eu acho que se parece muito com a minha história. Por quê? Esse jovem João Marcos é aquele que muitos acreditam ter fugido envolto em um lençol de linho, ele que abandonou o apóstolo Paulo em uma viagem missionária, e que mais lá na frente é rejeitado, e um pouco de tempo depois ele torna-se útil ao ministério. A história de João Marcos eu acho que em alguns aspectos se parece com a minha, porque eu entreguei a minha vida ao Senhor quando eu ainda era criança, e desde então eu passei a me desenvolver dentro da igreja. Minha mãe sempre teve uma convicção do meu chamado ao ministério, mas essa convicção ainda não fazia parte de mim. O tempo passou, na adolescência o meu pai partiu, então eu, minha mãe e meu irmão nos mudamos para uma cidade vizinha, a cidade de Castanhal. Lá, Deus me presenteou com a minha família do coração, o pastor Braulino, a missionária Clélia, a Regiane, Mateus, e com uma igreja totalmente missionária. Ao conhecer a minha igreja e me envolver em alguns ministérios dela, eu pude percebendo que o Senhor cada vez mais me chamava para o ministério. Eu fui sendo discipulada para o ministério e mesmo assim eu tinha muito medo. Eu não queria ser missionária. Depois de muito tempo sendo discipulada intencionalmente e sendo acompanhada com todo o suporte das minhas famílias, eu fui tendo certeza que era isso que o Senhor queria para a minha vida. Eu fiz uma oração e pedi ao Senhor que confirmasse isso no meu coração. Teve um culto onde um missionário foi na minha igreja e eu lembro com carinho desse dia. Ele contou os desafios do campo dele e eu orei nesse mesmo dia e falei: Senhor, confirma em mim se essa for a vontade do Senhor para a minha vida. E eu saí do culto tendo uma convicção. Eu tinha realmente um chamado ao ministério. Mas para onde ir, o que fazer e como fazer? Eu passei esse período todo ainda trabalhando na igreja, quando em uma tarde de oração eu chego na igreja e me deparo com um colega lendo uma revista, e atrás dessa revista estava escrito, na época, a Trem Sertão Barreiras, que é a Operação Jesus Transforma. Eu passaria 15 dias das minhas férias no sertão da Bahia, na cidade de Barreiras. E eu não sabia como seria, mas na hora eu falei: vamos! Oramos, o Senhor foi confirmando, foi providenciando tudo e todo mundo acreditava que eu não gostaria do sertão, que eu não me daria bem no sertão e que eu voltaria somente com a experiência, mas que o Senhor me chamaria para trabalhar em outro lugar. Mas os 15 dias no sertão foi um divisor de águas para a minha história. Eu cheguei em uma Albany e saí de lá outra totalmente diferente. Depois que o Senhor me confirmou que realmente era o sertão que Ele queria para a minha vida e para a minha história, eu voltei para a minha igreja ainda mais empolgada. Com a graça de Deus, a minha igreja entendeu. Nós orávamos sempre por isso e todo mundo sabia o desejo que eu tinha de servir ao Senhor, e agora com o lugar certo. Eu achava que ao chegar na minha cidade, depois da Operação Jesus Transforma, imediatamente eu já iria para o Radical, mas não foi bem assim. Eu esperei por alguns anos e durante esse processo que eu tive, eu percebi que naquela época eu não seria tão útil ao ministério assim. Participei de alguns cursos missionários que foram fundamentais para o meu desenvolvimento. Continuei sendo acompanhada e discipulada intencionalmente para o ministério. Desenvolvi um trabalho com as Mensageiras do Rei como orientadora. Nós iniciamos o movimento Viver, cujo meu coração sempre se alegra ao lembrar dessas crianças e que nós temos frutos também desse tempo e desse processo que o Senhor trabalhou na minha vida. O Senhor foi confirmando e trabalhando a minha vida para que hoje eu pudesse estar aqui em Sobral, no Ceará, podendo desenvolver um trabalho com plantação de igrejas e fazendo parte da 12ª turma de radicais sertanejos. O Senhor foi cada vez mais confirmando isso no meu coração e me trabalhando para que eu pudesse hoje ser útil ao ministério.
Muitas vezes eu me agarrei nos meus desejos e nas minhas vontades, e quando foi para eu tomar a decisão de realmente vir para o radical, eu achava que eu estava largando tudo, o emprego, a igreja, a família, mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu não larguei tudo. Eu encontrei o meu tudo com o Senhor. Hoje eu me sinto muito feliz em poder fazer parte daquilo que o Senhor está realizando no sertão. E eu sei que Deus ainda pode fazer infinitamente mais, porque Ele é poderoso. E hoje, eu sei que assim como João Marcos precisou aceitar o seu processo e se tornar um grande homem, eu tive que aceitar os meus processos, para que o Senhor pudesse me moldar e hoje me tornar quem eu tenho me tornado. Com a graça de Deus e com as suas orações, o trabalho aqui em Sobral tem desenvolvido. Eu peço que vocês continuem orando por cada um de nós. E se você sentir o desejo de fazer parte daquilo que o Senhor está realizando no sertão, eu te convido a fazer parte da próxima turma de Radicais Sertanejos. Que Deus abençoe sua vida. Obrigada por assistir esse vídeo. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e também de se inscrever no canal. Tchau, tchau!